Vou chamar o Pedro Venceslau e a Clarissa Oliveira. Pedro, vou começar contigo. Eu me arrisco a dizer que nesse momento, ainda faltam 23 dias, tem uma possibilidade de mudança das intenções de voto, mas os índices de rejeição são muito importantes, porque eles acabam consolidando uma impressão dos eleitores sobre os candidatos para os quais eles não vão votar. E isso cria um teto para as candidaturas. Por isso é muito preocupante, por exemplo, para Pablo Marçal ter um índice de rejeição tão grande. Exatamente. E essa pesquisa também revelou, Yuri, a importância dos respectivos padrinhos, tanto para Ricardo Nunes quanto para Guilherme Boulos. A gente vem acompanhando aqui no Bastidores o esforço que Ricardo Nunes vem fazendo para atrair o ex-presidente Jair Bolsonaro para mais próximo da campanha e também o esforço que Guilherme Boulos vem fazendo para transferir os votos do eleitor de Lula e do eleitor que se diz simpatizante do PT para a sua candidatura. No caso do Boulos, havia uma expectativa entre os petistas, entre os seus aliados e correligionários, que nessa altura do campeonato, tão próximo já da eleição, ele tivesse conseguido converter mais votos. Nunca é demais lembrar que o presidente Lula venceu a eleição aqui na capital em 2022 e Haddad venceu aqui na capital em 2018. Ou seja, existe um eleitorado consolidado de centro-esquerda e de esquerda aqui na capital. E essa pesquisa do Datafolha de ontem, quando a gente dá uma esmiuçada nela, mostrou que eles conseguiram, mas ainda de forma modesta, avançar nesses objetivos. Na pesquisa anterior, entre os eleitores de Jair Bolsonaro, Pablo Marçal tinha registrado 48% das intenções de voto. Ele perdeu 6 pontos percentuais e agora tem 42% entre os eleitores que dizem votar em Jair Bolsonaro. Já o Ricardo Nunes tinha 31% de eleitores nesse campo, entre os bolsonaristas, e avançou 8%, 39%. Um avanço até significativo, 8% entre uma pesquisa e outra, mesmo sem a presença física de Jair Bolsonaro em campanhas aqui em São Paulo, mesmo sem o ex-presidente ter feito uma gravação para o horário eleitoral na televisão e no rádio. Há uma expectativa aí que Bolsonaro venha aqui para São Paulo na reta final da campanha, mas não há nada confirmado, há uma certa resistência, ou pelo menos havia até ontem. Nós vamos falar disso depois. De qualquer forma, a campanha vem usando as imagens de arquivo, a campanha do Ricardo Nunes, dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm um acervo de 3 horas gravada, boa parte desse acervo foi feita no dia da convenção, quando Bolsonaro esteve ao lado de Ricardo Nunes. Já o candidato Guilherme Boulos espera que o ex-presidente Lula esteja aqui em São Paulo no dia 29 de setembro, para uma agenda importante aqui, e no dia 5 de outubro, véspera da eleição. O Palácio do Planalto ainda não confirmou essas duas agendas, mas a pressão aumentou muito depois da pesquisa Datafolha de ontem. Pedro, a gente vai dar esse bastidor daqui a pouquinho, com alguns detalhes, porque esse final de semana Lula esteve com Gleisi Hoffmann e a articulação política do Palácio do Planalto, entregaram para ele pesquisas, entregaram para ele propostas de agenda, o mapa eleitoral. Lula não decidiu nada. Aí ontem eu fui falar com a cúpula do PT, o que eles me disseram, a gente está esperando, só que faltam 23 dias. Até quando o presidente não vai definir essas agendas eleitorais e o PT fica nessa ansiedade, sem saber se ele vai poder participar ou não.